Boas-vindas. Hoje a gente vai explorar um tema bem denso da psicanálise. Vamos olhar de perto o capítulo 9, Intuição e Transformações em O. A ideia é investigar como a intuição e umas transformações emocionais bem fortes podem ser cruciais para lidar com dores psíquicas que parecem não ter fim, sabe? Exato, é um mergulho nas ideias do Bion, que são desafiadoras, né? Sim, a missão aqui é destrinchar esses conceitos e entender o argumento principal. Como que a análise pode ir além do só entender com a cabeça para tocar em mudanças mais viscerais mesmo? Vamos nessa análise aprofundada? Vamos. Bion nos leva a encarar de frente a dor psíquica crônica, né? Que muitas vezes tem a ver com trauma. E para isso, ele faz uma distinção importante entre o conhecimento, que a gente formula, o K, e algo mais fundamental, mais difícil de nomear. A experiência emocional última que ele chama de O. É aí que a coisa fica profunda na análise. Certo. Então vamos começar por aí, por esse tal de O. O texto diz que é a realidade emocional mais básica, algo quase impossível de conhecer direto, né? Misterioso. E que é a fonte de onde pode vir criatividade, mas também umas mudanças bem turbulentas, até catastróficas. Como a gente pode, assim, pensar nisso de forma mais concreta? Olha, pensa em O como a experiência emocional. Crua, sabe? Aquilo que a gente sente antes de conseguir colocar em palavras, Uhum. não processada. E o K é justamente isso, o conhecimento, a nossa capacidade de nomear, de entender, de dar sentido para essa experiência. Esse movimento de sentir algo que te atropela, que é o O, para conseguir pensar sobre isso, que é o K. Esse movimento é vital. Mas, e aqui está um ponto crucial do capítulo, se a gente foca só no entendimento, no K, isso pode ser uma defesa, entende? Uma forma chique de evitar o impacto real da experiência, do O. Para dores muito antigas, muito arraigadas, só entender, só o K, não basta, não dá conta. Isso me leva a pensar na intuição. Se o O é tão indizível, como é que o analista sente ou percebe essa verdade emocional do paciente? O capítulo liga isso com fé. Sim, mas olha, não é fé no sentido religioso, tá? É mais uma confiança. A fé do analista na própria capacidade de sentir, de intuir e no próprio processo analítico. E de algum jeito tem uma fé ali implícita do paciente. Uma fé em buscar a própria verdade, mesmo que ele nem saiba como fazer isso. O Grotstein chamou isso de princípio da verdade. É tipo um impulso básico que mantém a pessoa ali, buscando análise, buscando alívio e sentido, mesmo quando tudo parece um beco sem saída, desesperador. É essa confiança mútua, essa aposta que permite a intuição funcionar, captar alguma coisa dessa experiência ou. Entendi. E o texto até fala de ferramentas específicas para essa sintonia fina do analista, né? Reverie e attunement. Confesso que esses nomes me deixam curioso. Como funcionam na prática? São conceitos que tentam descrever justamente essa capacidade intuitiva, o Reverie. Pensa assim, é a capacidade do analista de deixar as emoções, os relatos crus do paciente, ressoarem dentro dele, prestando atenção nos próprios sentimentos, nas imagens que surgem como resposta. É quase como sonhar acordado com o material que o paciente traz, sabe? Já o attunement é ainda mais fundo. É uma fantasia de se tornar um só com o paciente, sentir quase que mimeticamente a experiência dele. São jeitos de acessar esse campo emocional compartilhado, o campo de ó. Saquei. Então, a gente tem de um lado essa dor psíquica que não passa e do outro essas transformações profundas em ó. Como o capítulo amarra essas duas pontas? Qual é a ligação fundamental? A tese central é essa. Para pacientes muito marcados por trauma, por dores que carregam a vida inteira, o insight intelectual, o ahá, por mais importante que seja, não é suficiente. Às vezes pode até gerar mais frustração, mais desespero. Tipo, eu entendo tudo, mas nada muda. A transformação de verdade parece depender de uma experiência emocional profunda, compartilhada na relação com o analista. Uma experiência em ou, entende? Que muitas vezes começa sem palavra nenhuma. E tem um paradoxo aí. A própria dor,
pode funcionar como um vínculo, talvez com figuras internas do passado. O texto fala da mãe da dor e, ao mesmo tempo, ser o motor que leva a pessoa a buscar ajuda, a buscar mudança. Para ilustrar isso, o capítulo traz exemplos clínicos, né? O caso do Glenn parece importante para entender isso na prática. Exatamente. O Glenn é um caso de um homem adotado que vive num estado de desespero constante, sentindo que a análise é inútil. E tem um momento ali muito forte, quando tanto o analista quanto ele sentem na sala uma sensação opressora de falta de ar. Isso não é só um sintoma isolado, é um exemplo vivo do campo emocional. É visceral, é pré-verbal, é algo compartilhado ali no ato. Uau! E como que a intervenção do analista, algo tipo, parece que você está segurando a respiração, funciona num momento tão carregado emocionalmente? Pois é, o fascinante é como essa interpretação que parece simples faz uma ponte essencial. Ela pega aquela sensação bruta sem nome, o ó, a falta de ar sentida e leva para o campo do pensável, para o cá, dá um nome. Segurar a respiração. Isso devolve para o paciente um senso de que ele pode fazer algo, torna a experiência mais suportável, sabe? Abre um espaço para pensar no futuro, para lidar com medos profundos, medo de viver, medo de morrer. É o ó se transformando em cá. Imagino que isso exige uma postura bem específica do analista, né? Não deve ser fácil. Sem dúvida alguma. Exige o que o Bion chamou de trabalhar sem memória e desejo. Quer dizer, o analista precisa estar o mais aberto possível ao que está acontecendo agora, no momento presente, sem ficar preso a teorias pré-concebidas, sem ânsia por resultados rápidos, precisa tolerar não saber, tolerar a frustração e manter essa fé, essa confiança no processo. Só assim essas transformações em ó podem emergir. E do lado do paciente, como o texto descreve essa dinâmica? É um paradoxo constante, como eu disse. Por um lado, existe um apego à dor, talvez por ser o conhecido, o familiar, um vínculo, mesmo que seja um vínculo de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, tem essa força do princípio da verdade, empurrando para frente, impulsionando a busca pela análise, um desejo profundo de se libertar daquilo, de encontrar um sentido mais autêntico para a própria vida. Então, fechando essa nossa exploração, parece que a intuição na análise, longe de ser algo, sei lá, místico, né? É, na verdade, uma capacidade bem rigorosa, essencial do analista. Uma ferramenta para facilitar mudanças que realmente vão fundo. Precisamente. O ponto nevrálgico é a importância de conseguir acessar e facilitar essas transformações em O. Principalmente quando a gente fala de trauma, de dores crônicas. É na relação analítica que é sustentada por essa intuição, por essa capacidade de estar junto na experiência emocional, mesmo quando é super desconfortável, é ali que o tornar-se, o vir a ser, acontece. E o movimento de O para cá é o que permite, aos poucos, dar nome, dar sentido, construir uma história para aquilo que antes era só sofrimento bruto e indizível. Fica uma reflexão interessante para a gente levar, né? Se essa capacidade de sentir verdades emocionais profundas, que ainda não tem palavras, é tão crucial na análise, onde mais na nossa vida essa sintonia com o inefável, com aquilo que a gente não consegue explicar direito, poderia ser fundamental para o nosso próprio processo de crescimento, de transformação pessoal?